O Basso, ele, né, o nosso Basso Santos TV, sempre lá na pré-eleição, dando aquela, né, aquele gás na equipe. O que aconteceu, meu caro Tiago? Conta para os nossos amigos varandeiros. Vamos lá. O Tribunal Arbitral do Esporte, que é o TAS, recusou nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro, o recurso do Santos, aonde o Peixe foi condenado pela FIFA a pagar 2,5 milhões de euros, o que dá cerca de 15 milhões de reais na cotação de hoje. E esses valores têm que ser repassados ao Arouca de Portugal, justamente pela compra do zagueiro João Basso. Com isso, o Santos agora, além de precisar quitar essa pendência com o clube português o quanto antes para evitar sanções da FIFA, o Santos ainda vai ter que arcar com todas as despesas da ação, que giram em torno de 20 mil reais. E além do mais, de acordo com o canal Alçapão do Bruno Lima, a dívida do Santos com o Arouca, considerando a multa e juros e encargos adicionais, é de agora de 2,6 milhões de euros, o que dá em torno de 16,3 milhões de reais. Agora, diante dessa recusa do TAS, é de conhecimento da Vila Belmiro que os portugueses do Arouca de Portugal irão pedir à FIFA condenações previstas do não pagamento. E as sanções podem ser, primeiro, proibição de registrar novos jogadores, seja em âmbito nacional ou âmbito internacional. Essa sanção pode durar até 3 janelas de transferências consecutivas e caso o Santos não efetue esse pagamento nesse período de 3 janelas, as punições podem vir até mesmo em perda de pontos em campeonatos nacionais. Tiago, então, resumindo, vendemos o Souza, não recebemos a primeira parcela, ela já está parcialmente comprometida e temos que trazer reforços. É isso mesmo, meu caro Jordão? Basicamente isso, porque agora vamos lá, o Santos tem aí esses 2,5 milhões para quitar. Beleza. O Santos vai receber 15 do Souza, mas assim, pessoal, desses 15 que o Santos vai receber do Souza, o Santos não vai receber à vista. Vai entrar semestralmente. Salvo engano, é um parcelamento de 2 anos. Então, o Santos vai receber ali 4 parcelas do jogador. Ou seja, o Santos, muito provavelmente na parcela do mês agora de junho, por exemplo, vai ter que pegar esse valor e já repassar para o Arouca de Portugal, a não ser que o Santos faça isso antes, que deve ser feito. Porque com os portugueses indo na FIFA, o que pode acontecer? Um transfer ban já pintar, quem sabe, na semana que vem, por exemplo. E aí, como é que fica para o Santos registrar novos jogadores? Além do Peixe ter que conseguir dinheiro para contratar novos atletas, ter que conseguir recurso para pagar essa dívida, uma dívida que poderia ter sido quitada muito antes. Então, assim, estamos de frente com uma irresponsabilidade tremenda, porque, assim, o Santos tem que honrar os seus acordos. Não dá para ficar chateado com a Arouca, para ficar chateado com a FIFA ou com o TAS. A culpa é total e exclusiva do Santos. Era culpa do André Zoeda, caiu na gestão atual e passa a ser culpa da gestão atual, porque poderia ter resolvido isso em 24, poderia ter resolvido isso em 2025 e nada. E sorte do Santos que tinha essa TAS ainda, porque era para essa punição já ter saído muito antes. Que nada mais, nada menos entrar no TAS significa o quê? Para o Santos que está errado no acordo, é basicamente você ganhar tempo. Porque tudo aquilo que está honrado em contrato, que tem que ser honrado em contrato, quando você não cumpre, nada mais, ninguém imagina que a FIFA vai dar uma causa ganha para o lado errado da história. Ou seja, o Santos entra no TAS justamente para ganhar tempo, mas esse tempo serviu de quê? Para gastar mais? Para ter mais juros? Para ter que custear os encargos de toda a operação? Então, assim, uma vergonha o Santos ter que, primeiro, se submeter a esse tipo de situação, e segundo, pelo Basso, com todo respeito, com o máximo respeito que o Basso me merece, o Santos estar numa situação da FIFA por conta do João Basso, que é o 5º zagueiro do time, tá de sacanagem. Olha, Thiago, acho que como diria o Marcão, é o famoso empurrar com a barriga, né? O problema já estava aí batendo na nossa porta, a diretoria poderia, né, ter se programado. Agora, o que pode vir, né? Ah, não, essa dívida não é da minha gestão, é da gestão passada, mas passou o bastão, gente, tem que resolver. Olha a situação que o Santos Futebol Clube se encontra. E isso, Thiago, pode dar, então, a possibilidade do Santos sofrer um transfer ban, mas antes disso, mandar um abraço aqui para o Sérgio, DK32. Santos é o único clube que sofre essas punições. Outros clubes não pagam e não acontece nada. Só um ponto, rapidinho. Com relação, um abraço ao Sérgio DK, tá sempre aqui conosco. Cara, pior que acontece.
Porque o que acontece? Talvez aqui no nosso nicho Santos a gente não fique sabendo, ou o que acontece? É que os problemas do Santos, eles são mais extensos. Sabe por quê? Vamos lá. Vou dar o exemplo aqui do nosso rival de Itaquera, que é mais próximo, o Corinthians. O Corinthians tomou 5 punições ao mesmo tempo. O Corinthians vai ter que pagar o Rojas, salvo engano, pagou no início dessa semana. Tem que pagar, por exemplo, o zagueiro Félix Torres. Vai ter problema na FIFA por outros jogadores e tudo mais. Só que o que acontece nesses outros clubes? Eles vão até o limite e pagam nesse limite. Digamos que o limite deles sejam 12 meses. Quando completar o 12º mês e o primeiro dia, eles vão lá e quitam. O Santos não. O Santos dá lá o 12º mês e o primeiro dia, e o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e nada. Por isso que o Santos fica punido, porque o Santos não honra. A mesma coisa já aconteceu com o São Paulo. Recentemente o São Paulo tomou uma punição na FIFA, não me lembro qual jogador estrangeiro era, mas o São Paulo, assim que tomou a punição, foi lá e pagou. Por isso que a gente não vê tantas notícias assim nos outros clubes. Porque se a punição sai na quarta, na quinta tá quitado, no máximo na sexta. No Santos, não. A punição sai na segunda, para ela ser quitada na segunda da outra semana. Por isso que a gente vê muita gente falando muito mais desses problemas do Santos do que dos problemas dos times adversários. Os times adversários têm dívidas? O Corinthians deve o Cuiabá? O Corinthians já deveu o Rojas? E entre outros jogadores? Sim, mas essas equipes, elas conseguem resolver antes. O Santos sempre fica refém de alguma coisa e sempre tenta levar para o TAS, que não adianta nada. Nada mais é, e reitero aquilo que eu disse, você levar no TAS sendo o lado errado da situação, nada mais é do que você ir lá querer ganhar tempo. Não tem como o Santos achar que vai ganhar alguma causa na justiça, sendo que o que estava previsto em contrato não foi honrado. E uma hora a conta chega, né? No entanto, a conta chegou. E vamos ver como que o Santos vai sair dessa situação, né? Porque agora vai ter que pagar, não tem jeito. Ou paga, ou transferban. O Carlos, Basso dá problema em todos os lados. Não joga nada e ainda é um grande prejuízo. É isso, gente. O Santos mantendo a característica, né? Só temos problemas. Basso não rende nada em campo, a temporada dele, ele jogou quantos jogos na última temporada, Thiago? O número de jogos exato eu não tenho, mas eu sei que ele não atua desde aquela partida Santos 2 e Sport 2 no primeiro turno no Campeonato Brasileiro, que ele fez um gol, inclusive. Dali em diante, rosca. Aí é isso, gente, a característica do Santos. Basso, Bilal Brahimi, contratos milionários, problemas à vista. Eu quero ver qual que vai ser a solução do Santos, né? Friso, acabamos de vender o Souza, vamos receber os valores parcelados, o valor já está comprometido, né? O que era para ser investido em jogadores, né, de qualidade, com experiência, vai ser aí utilizado para pagar dívida do João Basso, Santos TV Bigodinho. E posso fazer mais um esclarecimento rapidinho? O nosso amigo Claro. Carlos, ele coloca ali no chat, ele fala, ó, nem sempre é assim. A Caixa bloqueou o prêmio da Copa do Brasil do Corinthians por dívidas não pagas. É verdade. Primeiro que parabéns pro Corinthians, pro Andrés, né, que assinou aquele contrato ridículo. Espero que piore, junto ao do Ilho. Só que assim, com relação a essa dívida do estádio do Corinthians, da Neoquímica Arena, não pode sofrer punição, tá? Porque é uma dívida fora campo, entende? Tipo assim, a FIFA, por exemplo, não pode chegar lá no Corinthians e falar, ó, vocês estão devendo estádio, vocês estão devendo a Caixa, toma aí menos 12 no campeonato. Nem a Caixa mesmo pode fazer isso. Então, por isso que, por exemplo, nessa situação de dívidas, no campo de futebol, quando o Corinthians toma a primeira sanção, eles pagam. Tentam pagar o quanto antes. O Santos, ele vai empurrando tudo com a barriga. Exatamente o que o Denilson falou aí. Corinthians, no campo, assim que surge uma punição, eles pagam. O Santos, no campo, assim que surge uma punição, o Santos vai empurrando com a barriga até onde dá, até quando chegar no limite de que a FIFA vai falar, olha, ou paga ou tem uma punição pior. Aí sim o Santos quita. E digo mais, tá? A punição do Caixinha também logo mais vai bater na porta. Ainda temos a questão do Caixinha, né? Também no final do ano, parece que o Presuntinho moveu a ação, mas retirou. O Santos, gente, sempre na mira e alvo aí dos seus credores, né? E é isso, gente. Uma hora a conta chega. Não tendo planejamento, a cobrança vem. Vamos ver aí. E olha só aqui. O Wesley. A grana seria para investir na infraestrutura da Vila CT. Essa bola de neve não acaba. Eu acho que ele está dizendo, né, da questão do Souza, que o Souza, ele cedeu uma parte dos direitos dele para o Santos, e um dos desejos dele, né, Thiago, era que esse valor fosse investido no CT dos meninos da Vila.
mais um comprometimento aí, que pode, né, ser tardio. Exato. E assim, o Santos vai receber esses 15 milhões de euros. O Santos já concluiu a venda do Souza para o Tottenham. O jogador agora de 19 anos, ele vai se dirigir até a Inglaterra, fazer os exames médicos e finalizar todas as burocracias necessárias para ele ser jogador oficialmente do clube inglês. E assim, com relação a esses valores do Santos, pessoal, infelizmente, tá? Esses valores não vão ser investidos em nada. De verdade mesmo. Todas as últimas vendas que o Santos faz, esses valores, eles não são investidos em estruturas do Santos. Tipo assim, na grande maioria. Quando você imagina que o Santos vai pegar 15 de euros, dá ali 94 milhões de reais, poderia ser e seria legal se o Santos pegasse 10 e colocasse no CT, 5 no CT e 5 no Meninos da Vila. Só que isso não vai acontecer. Grande parte desse valor vai entrar para o fluxo de caixa, ou seja, pagamentos de salários, por exemplo, pendências que o Santos tem que colocar em dias com algumas situações e também pagamentos de dívidas de curto prazo. E além do mais, esses 15 milhões não vão cair direto na conta do Santos. Relembrando, é uma compra parcelada. É muito raro hoje em dia uma equipe, por mais que seja o Tottenham, que, enfim, é milionário, o Chelsea, essa equipe ainda assim paga à vista, mas no contexto geral, as equipes elas optam por parcelamentos. Por isso que o Santos vai receber tudo em parcelas de daqui 2 anos, provavelmente a dívida vai estar quitada. Aí, um outro exemplo. Digamos que o Santos receba 3 agora do Tottenham no mês de abril, um exemplo. O que o Santos vai fazer com esses 3 milhões? Vai pegar esses 3 milhões, vai pagar uma dívida aqui, uma dívida colar que está para estourar e vai utilizar o restante para colocar no fluxo de caixa. Por isso que sempre surge aquela pergunta: cadê o dinheiro do Souza? Cadê o dinheiro do Luca? Cadê o dinheiro do Rodrigo? Cadê o dinheiro do Jair? Cadê o dinheiro do fulano? Pessoal, todo esse dinheiro, infelizmente, ele sempre vai para o fluxo de caixa. É diferente da realidade do Flamengo. Se o Flamengo vender um jogador por 25, esses 25 vão entrar no cofre, eles vão decidir aonde eles investem e onde eles contratam jogadores. O Santos está tão no buraco que as nossas vendas sempre são para cobrir é igual tapete curto. O Santos vai cobrir aqui a parte de cima, mas vai ficar com o pé exposto. Quando for cobrir o pé, vai ficar com a parte de cima exposta de novo. O famoso vende o almoço para cobrir a janta. O Topzera aqui colocou, cartoleiro Topzera. Cartoleiro Topzera na área, eu acho que a grana tem que ser gasta com os jogadores. Mas a gente sabe que o valor vai para o fluxo de caixa. Gente. Aí também temos, né, o valor do Guilherme, que já deve ter entrado. Então, isso tudo vai ser para pagar essa dívida. Chegou a conta, agora vamos ver como a diretoria aí vai se comportar com as negociações em andamento e acertar esse débito. Você acha que acerta nos próximos dias, Thiago? Acho que não, tá? Acho que não. Eu acredito que o Santos vai primeiro esperar a sanção da FIFA. O Santos ainda não foi punido por nada. O Arouca de Portugal chegou lá, mostrou que realmente eles ganharam no TAS e tudo mais. Agora vai abrir uma nova burocracia, um novo requerimento para a FIFA entrar na jogada. Eu acho que a FIFA, aí sim, quando a FIFA entrar na jogada e mandar um e-mail para o Santos dizendo: olha, Santos Futebol Clube, você tem que pagar X valor para o Arouca de Portugal até o prazo tal, porque as suas punições previstas são essas. Aí sim o Santos vai tentar quitar essa pendência. O nosso amigo varandeiro aqui, Rafael Vieira Cruz. Olha, o Mirassol vendeu um jogador, estruturou o clube. O Santos não consegue reformar o CT. E isso, Rafael, é uma vergonha para o próprio Santos Futebol Clube, né? Porque olha o tamanho do Mirassol, não desmerecendo, né, o Mirassol, mas o Santos é gigante. O Santos ele tem que dar as mínimas estruturas para os seus atletas, independentemente da categoria. Seja categoria de base, profissional, Sereias da Vila, enfim, todos têm que ser muito bem assistidos pelo clube, porque quando a gente tem, né, Thiago, um jogador que se desenvolve, ele acaba virando um ativo do clube, é isso, essa é a conta. Um ativo do clube, você vende bem e você reverte esses valores em prol do próprio clube. Só que no Santos, isso não acontece e não é nessa gestão. Isso vem de gestões passadas que sofremos com essas situações e agora vamos ver aí como que serão os próximos passos do Santos Futebol Clube. As negociações, né, ainda continuam em andamento, como o Thiago explicou. Ainda falta a notificação da FIFA, né, para que isso ocorra. Então o Santos agora tem que correr mais do que nunca no mercado, Thiago.
Exatamente. Para quem não se lembra, o Marcelo Teixeira ele já fez uma estratégia como essa em 2023. Logo que o Santos cai, não sei se todo mundo se recorda, mas no mês de dezembro de 2023, vocês se lembram que o Santos começou a anunciar um monte de jogador? Anunciou Otero, anunciou William Bigode, anunciou Gil, anunciou um monte de caras, todos, Juliano, todo mundo foi anunciado no mês de dezembro. Sabe por quê? O Santos sabia que no mês de janeiro viria uma sanção da FIFA com relação a, salvo engano, o transfer ban do Fabian Bustos. Ou seja, essa situação do Arouca de Portugal, pessoal, é como eu expliquei. O Santos quis levar mais à frente para ver se arrumava recursos. Porque no final das contas, o clube sabe. O Santos sabe que vai perder do Caixinha. O Santos sabia que ia ter que pagar de qualquer forma essa situação do Basto com a Arouca de Portugal e sabe que vai perder algumas outras ações caso pessoas ou clubes, enfim, entrem na justiça contra o Santos por questões contratuais que não foram honradas. Ou seja, o Santos sabe disso. E aonde eu quero chegar? Muito provavelmente, talvez nessa semana, não sei quando vai vir a punição da FIFA, se vai demorar, se vai ser rápido, mas talvez o Santos coloque uma carga adicional em algumas transações para resolvê-las o quanto antes. Aí o Santos registra os jogadores, depois que vira a punição, aí o peixe se resolve. É triste, triste isso. André